Agradecer a Deus por essa oportunidade, ao João, que lembrou de nós, aos companheiros, e ao pastor Aristeu, que ele é o presidente. Se ele falasse não, ele me ligou, irmãos. Eu não costumo faltar nos cultos de domingo, pastor Aristeu. Eu sou como o senhor. Domingo e terça-feira é sagrado, né? Mas aí o pastor Aristeu me convidou para ficar amanhã também, e por ser ele, eu disse sim, vou ficar. Amém? Então, meus irmãos amados, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Amém? Está revendo a esposa do pastor também, não é? Deus continua abençoando. O pastor Ananias, esse servo de Deus, amigo da gente, homem que fala grosso, né? Amém? Está sendo acompanhado pela minha esposa, a irmã Maria, que se Jesus não vier, em fevereiro, vamos fazer 42 anos de casados. Aleluia! E a nossa filha Rebeca, essa bênção de Deus, né? Vocês ouviram a Rebeca cantar aqui, e eu tenho certeza que o Senhor tem falado conosco já, amém? Sem perdermos tempo, quero ler a palavra de Deus, lá em Romanos 8:35, onde está o tema dessa confraternização, parabenizar os varões por essa linda festa. Deus continua abençoando vocês, viu? E continue assim, cooperando bem com o pastor Aristeu, que é isso que Deus se agrada, João. A submissão, esse respeito, Deus se agrada disso, não é? Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ora baixar abacaço. Quem nos separará? A tribulação? Tribulação não desvia crente, não, irmão. A tribulação faz o crente ficar mais firme. Pastor, já estou passando uma tribulação, acho que ela veio do inferno. Pode ter vindo do esquinto do inferno, mas Deus está contigo, a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Quem crê que em Cristo somos mais que vencedores aqui, levante a mão, dê um glória a Deus. Quem nos separará? A tribulação, a angústia, a perseguição? Não. A perseguição não separa o crente de Cristo? Diga não. Não. Aleluia. Ou a fome, diga não. Não. Ou a nudez, irmão, ou o perigo, ou a espada. Verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, como ovelhas para o matadouro. Nada nos separa do amor de Cristo. Às vezes vem um vendaval forte, e alguém fica olhando e fala: agora ele vai cair, agora ela vai cair. O vento passa e a gente está aqui glorificando e adorando a Deus. Nessa noite o Espírito do Senhor está aqui, irmão. Prepara o teu coração, porque Deus quer falar conosco de forma maravilhosa. Meus irmãos amados, nada nos separa do amor de Cristo. Há uns 6 anos atrás eu fui acometido de uma enfermidade. O pastor Aristeu esteve lá me visitando, e eu fui desenganado. Fui para o hospital, uma junta médica parou e disse: esse já morreu. 2 sobrinhos meus que eram médicos estavam na junta médica. Eu vi quando minha sobrinha disse: mas não vai ter jeito. Aí o médico falou: vamos cortar só por cortar, mas isso aí já foi. Aí eu glorifiquei a Deus sem poder falar. Eu estava entendendo tudo que eles falavam, viu, irmão? Quando alguém estiver morrendo perto de você, vigia no que você fala, que ele entende tudo, viu? Aí eu disse assim: Senhor, estou morto. Aleluia, e estou morrendo crente de Jesus. Orei a Deus pela igreja, orei pela minha esposa, pelas minhas filhas, e disse: Jesus, agora me recebe. Quando eu disse me recebe, que eu achei que eu estava saindo do corpo, eu estava realmente saindo do corpo, irmão. O Espírito Santo dentro de mim bradou: ainda não, eu preciso de você na terra. Orabachai, candirabachandarai. Esta noite Deus nos trouxe aqui, meu querido irmão, para reviver, para que você possa reviver aquele momento tão especial que você passou no passado e parece que ficou tão longe de você e não volta mais aquela alegria. Receba a alegria de Deus para a tua vida nesta noite. Quantos creem que o Espírito do Senhor está aqui, pode adorá-lo e glorificar? O crente, irmãos, ele não é só vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores. Conclusão: eu não morri, estou aqui dando glória. Amém? Tribulação não vai te matar, não, irmão. O crente, quando chega a hora da morte, irmão, ele fica feliz, pastor Esteu. Ele se alegra,
Fala o quê? Olha, venci, estou entrando no céu. Aí o Senhor fala, ainda não. E nessa noite, se você está vivo, é porque Deus conta contigo ainda para essa batalha da última hora. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, em Cristo somos mais que vencedores. Efésios 5,18. É isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Efésios 5, verso 18. Não fugindo do tema. O tema, vamos dizer junto, em Cristo somos mais que vencedores. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Em Cristo, mais que vencedor. Não é só vencedor, você é mais que vencedor. Amém? Verso 18. Efésios 5, 18. Diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo, crente não precisa beber para sentir alegria. Não vai precisar beber vinho, não precisa beber nenhuma cachaça, nada de álcool. Sabe por quê? A nossa fonte de alegria é genuína. Paulo diz, você não precisa beber, você tem que ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cadê os irmãos que querem ser cheios do Espírito? Levante as duas mãos. Cadê os varões? Levante as duas mãos para o céu. Puder dar um melhor retorno para mim, um pouquinho mais aumento no retorno aqui. Meus irmãos amados, o crente não pode se entristecer, irmão. A tristeza vem, mas você não pode se render a ela. Ela vem, mas ela passa e vai embora. Porque conosco está o Senhor, o Espírito Santo está dentro de nós. Tá ou não está, pastor Ananias? Eu falava, como o João disse, irmãos amados, que eu ia pregar, falava em línguas. Até hoje eu não mudei. Eu acho que eu estou falando mais em línguas hoje ainda, irmão. Porque é esse poder que está comigo para me dar vitória. Aleluia. Eu me lembro no ano de 91, eu estava aqui e fui chamado para pregar numa igreja presbiteriana, que era ali para baixo. Foi? Eu fui lá, me lembro que eu falei o Salmo 23. E por ser uma igreja presbiteriana, eu resisti. Naquela noite eu não falei nem uma vez em línguas estranhas, naquela mensagem. Eu resisti, falei Salmo 23. Conclusão, saí dali, irmão, o povo tudo disse, olha, eu quero receber essa unção. Foram buscar Jesus no monte, Jesus começou a batizar os crentes da presbiteriana. Amém, irmão? Quantos nessa noite querem receber a unção de Deus, irmão? Esta unção é forte. Nós não podemos desprezar a unção que recebemos do Senhor. Você pode estar passando pelo pior momento da tua vida, mas nessa noite o Espírito do Senhor está aqui para te encher. O Espírito Santo está aqui para te capacitar. O Espírito Santo está aqui para te fazer sorrir. Você vai voltar para casa cantando o hino da vitória. Quem crê que o Senhor está aqui para nos dar vitória, dá um glória a Deus aí. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quer ter vitória? Quem quer ter vitória aqui sempre, irmão? Seja cheio do Espírito Santo. Toca no ombro. Qual a permissão do pastor Aristeu aqui? Eu sei que eu estou em casa. Toca no ombro da pessoa e fala assim para ele, ó. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Senhor, vem encher os teus servos nessa noite aqui, Pai, a começar por mim. Vem encher, Senhor, vem trazer alegria para os nossos corações nesta noite. Você pode nessa noite dar glória a Deus, irmãos. Quantos querem adorar e ser cheios do Espírito Santo? Aleluia, 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 aleluia. Jesus prometeu esse revestimento para nós, irmãos. Esse revestimento é que faz diferença. Tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos, lá em Presidente Prudente. Eu morava no Parque Furquim, perto da Toledo. E tinha um ônibus da Brasília, que tinha um cobrador. Hoje acho que nem cobrador tem mais, né, pastor Estevão? Naquela época tinha o cobrador e o motorista. Eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos. E quando meus irmãos, eu subi naquele ônibus, que eu olhei para o cobrador, eu falei, mas não é possível, esse homem é diferente. Olha, irmão, com 10, 11 anos. O que esse homem tem? Era o pastor Aristeu, irmão. Ele era o cobrador, ele tinha 25 anos. Fiquei olhando, mas meu Deus, esse homem é diferente. O que esse homem tem de diferente? E fui saber, irmão, depois descobri que ele era da Assembleia de Deus. E quando eu vim para Jesus da Assembleia de Deus, eu falei, agora eu sou da igreja do pastor Aristeu. Quantos podem glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus? Mas sabe o que foi isso, irmão? A presença do Espírito Santo na vida dele, irmão. Ele não me falou nada, ele não pregou para mim.
Mas só de olhar para ele, eu vi Deus na vida dele. As pessoas vão começar a ver Deus também na tua vida. A senhora crê, irmã, que o Espírito do Senhor vem sobre a tua vida nessa noite? Quem olhar para você vai ver Deus na tua vida. Senhor Jesus, venha capacitar o teu povo aqui com a tua unção nessa noite, Senhor. Ora, baixar abacá. Aleluia. Jesus prometeu o revestimento. João 14:16. Olha o que diz. João 14, verso 16. O Senhor Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco até 1990. Para que fique convosco até quando? Para que fique convosco para. Se Ele vai ficar conosco para sempre, Ele está aqui nessa noite. Você pode sentir a presença dEle? Você pode sentir a presença dEle? Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aleluia, 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 aleluia. Olha o verso 17. Próximo versículo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, irmão. É o Espírito Santo que fortalece a igreja. Se não fosse a presença do Espírito Santo, pastor Esteu, a igreja tinha acabado em Atos capítulo 1, pastor Ananias, porque em Atos capítulo 1, para substituir Judas, eles tiveram uma dificuldade, tiveram que lançar sorte, irmão, para ver quem era o substituto de Judas. Mas em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, irmão, aleluia, a confusão parou, irmão. Deus deu direção para os homens. Nessa noite, sinta a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima, é Ele que nos direciona, é Ele que nos alegra, é Ele que nos dá vida abundante. Se você pode crer nisso, dê um glória a Deus aí que eu quero ouvir. Jesus prometeu nos revestir, é um revestimento extraordinário. A igreja do século passado, pastor Aristeu é dessa época, lá de Santo Expedito, a maioria dos crentes eram analfabetos, né, pastor Aristeu? A maioria. Minha esposa, com 10 anos, foi colocada como tesoureira da igreja, lá de Santo Expedito. O senhor lembra, né? Porque descobriram que ela sabia ler e ela passou a ser tesoureira. Então era assim, irmão. Só que tem uma coisa, irmão. Não sabia ler, não sabia escrever, mas eles sabiam buscar a presença do Espírito Santo. Lembra do Bolsifirino? Falava tudo errado. Olha o velhinho crente, irmão. Falava errado, mas dava gosto de você ouvir o Zifirino começar a pregar. O português dele era tudo errado, mas quando ele abria a boca, você sentia poder de Deus caindo sobre a igreja, porque era a presença do Espírito Santo sobre ele. O irmão dele, irmão Joaquim, morreu agora com 108 anos. 108 anos. Fui visitá-lo e disse, mas como é que é a vida do irmão Joaquim? A mulher dele disse assim, ó, a filha dele, estava viúva, né? Ó, pastor, ele levanta às 6 horas da manhã, toma café, aí tinha uma poltrona assim na sala dele, só chegou aí lá, né? Aí ele senta na poltrona, 6 da manhã, 6:30, já está na poltrona. E o que ele faz na poltrona? Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Aí ele começa a cantar um hino da harpa, mas vai até que hora? Ah, ele vai até na hora do almoço. Depois ele almoça, e aí ele volta para a poltrona de novo. E fica até às 6 da tarde. Fazendo o quê? Glória a Deus. Falando em línguas estranhas. Falando em mistério com Deus, irmão. Isso é ser crente de verdade. Cadê os crentes que querem ser cheios do Espírito Santo? Em nome do Senhor Jesus, sinta a presença de Deus na tua vida nessa noite. Você que não fala mais em línguas estranhas faz tempo, irmão. Dá uma rajada de língua estranha aí nessa noite. Volte renovado para casa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Assim eram os crentes, mas hoje também tem crente cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, não tem? Tem, irmão. Aqui está cheio de crente cheio do Espírito Santo. Você não sabe, irmão, mas aqui esses irmãos estão cheios do Espírito Santo aqui, da presença de Deus. Olha, meus irmãos, o Espírito Santo veio para nos guiar. João 14, 26. Ele veio para nos guiar. Ele que nos guia. Ele que nos direciona. É Ele que comove as nossas vidas. Pastor Esteu,
há quase 20 anos atrás, quando o senhor veio para cá, eu tinha sido cogitado para cá. Aí eu fui orar a Deus. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: meu filho, eu estou te abrindo uma grande porta. Isso há 20 anos atrás. Aí cheguei em casa e disse para a irmã Maria, nós não vamos para Diamantina. Mas por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo. Ué, mas falou, irmão. E Deus me levou para Francisco Morato, pastor. E abriu as portas em Francisco Morato e operou maravilhas, irmão. E trouxe o pastor Esteu para cá. E olha a igreja aqui glorificando e adorando a Deus. Quantos são gratos a Deus pela vida do pastor Esteu aqui? Pode dar um glória a Deus aí, irmão? Esse homem é uma coluna, mas esse homem tem uma fé inabalável. Glórias ao nome do Senhor. A luta que esse homem passou e está aqui ainda alegre, glorificando a Deus, irmão. Se não tem a unção de Deus, não resiste, irmão. Quantos nessa noite podem adorar a Deus pela vida do pastor Esteu? Levante as duas mãos. Levante as duas mãos para o céu, irmão. Meio minuto de glorificação. Glorifica a Deus pela vida desse homem. Esse homem tem sido um exemplo para nós de fé. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Espírito Santo, ele veio para nos guiar. João 14, 26. Mas aquele Consolador, olha o que diz: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará o quê? Ele vos ensinará o quê? Todas as coisas. Suricante labassás. Pastor, e eu estou com uma porta aberta aí, pastor, de emprego, não sei se eu entro ou se eu não entro. O Espírito Santo pode me direcionar para isso? Lógico que vai te direcionar. Ele tem interesse no teu sucesso, na tua bênção. Se você crê, ele vai te direcionar nas mínimas coisas, e o nome dele será glorificado através da tua bênção, da tua vitória. Eu quero profetizar portas abertas para a tua vida nessa noite. Você não é um qualquer. Continue andando na presença de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo, que ele fará coisas grandes nas nossas vidas. Se você pode crer nisso, levante as duas mãos para o céu, vai dando glórias. Olha o que diz a Bíblia: vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha, irmão, todas as coisas, coisas pequenas e coisas grandes. Quer uma grande decisão? Você vai orar, o Espírito Santo vai te dizer: entra ou não entra, faça ou não faça. Quer uma pequena direção? Você vai orar, ele vai te dar a direção e você vai fazer, e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida e da tua vitória. Irmãos, a igreja precisa crer que Deus quer nos usar nessa última hora. O Espírito Santo quer nos fortalecer nessa última hora. Olha a 1 de João capítulo 2, verso 27. Olha o que diz. 1 João 2, 27. Olha o que diz: a unção que vós recebestes dele, fica onde? Fica. Cadê a unção que você recebeu? Ela está em você. Ela está em você. Pastor, eu não estou sentindo nada, mas ela está em você, você vai sentir. A unção permanece em você, ela fica convosco, ela fica em vós. A unção que recebeste dele, aleluia, fica em vós. E não tens necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina o quê? Ensina o quê? E é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim vocês vão permanecer nele, cheio da unção de Deus. Irmão, já passei prova de grandes como o pastor Esteu, e já passei provas pequenas também, Deus me socorreu. Pequeno, Deus vai lá, estende a mão, irmão, e socorre, mostra que está conosco. Você pode estar passando uma prova grande nessa noite. Pastor, realmente a minha prova chegou no meu limite, eu não estou aguentando mais. Mas o Espírito Santo está dizendo: meu filho, esta prova para mim não significa nada. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu tenho assistido a tua dor, o teu sofrimento, a tua aflição, mas estou eu abrindo grandes portas de bênçãos para a tua vida. Se é cura de enfermidade, receba a cura agora em nome do Senhor Jesus. A unção dele permanece em nós. Seja curado. Quem precisa de uma cura de enfermidade aqui nessa noite? Quem quer sair daqui curado? Receba a cura em nome do Senhor Jesus. Eu decreto a cura nessa noite na tua vida. Receba a cura em nome do Senhor Jesus.
Orabaxarabacás. Pastor, mas é uma porta de emprego aberta, eu quero uma porta maior. Deus pode te dar, irmão. Você é dizimista? Sou. Então Deus vai te dar a porta de emprego maior. O Senhor tem interesse em te abençoar para que você possa ajudar na obra dele com mais alegria. Olha, meus amados irmãos, o que diz a Bíblia Sagrada, Romanos 8,14, sobre o Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Irmão, não deixe que ninguém te engane. Nós vivemos os últimos dias da igreja sobre a terra. Mas o crente não pode ficar se comovendo facilmente por qualquer coisa. Houve a morte do Papa aí esses dias, saiu tanta profetada, irmão, sobre esse Papa. Irmão, Deus não quer. Irmão, larga esse negócio para lá, irmão. Não é, pastor Esteu? Larga para lá, irmão. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé e da tua esperança. O diabo fica soprando para lá e para cá para confundir os crentes, mas o crente está olhando para Jesus, irmão. Nós sabemos que o arrebatamento dá-se-á a qualquer momento. Pode ser esta noite o dia do arrebatamento e você está preparado para encontrar Jesus. Senhor, não, as profecias bíblicas não vai se prender a papa nem a pastor, irmão. Não, Senhor. Não, Senhor. O que Deus tem que fazer, Ele fará. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Não se comova facilmente. Ah, pastor Jéssica, agora levantou um anticristo aí. Irmão, o espírito dele está por aí operando, pastor Ananias. O espírito do anticristo está por aí. Mas o anticristo mesmo, irmão, ele não tem esse poder para se levantar a hora que ele quer, não, irmão. Tem alguém resistindo à chegada dele. Esse é alguém que está resistindo, é o Espírito Santo. O anticristo reinar, o Espírito Santo tem que sair da terra. E para o Espírito Santo sair, ele vai levar a igreja ao encontro de Jesus. Cadê os crentes que querem ser arrebatados aí? Dá um glória, dá um glória. Oh, abaixando arabagás. Aleluia, 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 aleluia. Não se prenda a pessoas que agora vai se levantar o sei fulano de tal, é ele. Irmão, larga esse povo para lá. Você não tem nada com o anticristo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos dá graça. Varões, recebam a unção do Espírito Santo. Vocês são uma bênção. Pastor Esteu, dá licença aqui. Varões, receba a unção de Deus sobre a tua vida, meu filho. Receba a unção, receba a presença de Deus, receba a unção de Deus, receba, meu querido, a unção de Deus sobre a tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus, receba a unção de Deus sobre a tua vida. Vai dando glória, irmão, vai dando glória. Ele está aqui, é o Espírito do Senhor que nos comove nessa noite. Oh, rabaxarabaca, é ele, irmão, ele é o Espírito Santo, irmão. É ele, a presença dele. É a presença. Eu sou grato a Deus. Lá em casa, eu e minha esposa, nós temos 3 filhas. As 3 são cheias do Espírito Santo. Nós temos 3 genros. Os 3 são cheios do Espírito Santo. Nós temos 6 netas. Eu oro por elas e peço que elas sejam cheias do Espírito Santo, irmão. Porque é através dele que nós vencemos. Cadê os crentes que querem ter uma vida de alegria? Recebam a unção do Espírito Santo. É simples assim, irmão. O crente que tem o Espírito Santo, ele não fica triste por nada, irmão. A tribulação vem, mas o Espírito Santo diz: não temas que eu estou contigo. Vem a tempestade, mas o Espírito Santo diz: não temas que eu vou te ajudar a vencer. Oh, rabaxarabagás. Imagina eu, irmão, morto pela medicina. Eu tive sepse, é uma contaminação de sangue que vai para os órgãos do corpo. Imagina eu. E os homens saíram correndo comigo dentro do HR. Corre que já morreu. Naquela maca. E eu fiquei pensando: Jesus, o Senhor não vai matar, não vou morrer. O Espírito Santo falou: não vai morrer. Eu disse: Senhor, mas os homens vão me derrubar aqui, vão me quebrar tudo aqui. Tem misericórdia. E aí eu fiquei orando, irmão. Não dava para falar, já estava morto praticamente. Fui falando com ele no Espírito, em Espírito: Senhor,
Não deixa eles me derrubarem então, Senhor, porque senão vai acabar comigo. Protege esses homens, Senhor, tem misericórdia. Aí graças a Deus, um que estava ajudando a levar o chefe deles, não sei se ele entende melhor que eu de pessoas quando estão morrendo, né? Porque ele disse assim para mim: fica tranquilo aí que nós não vamos te derrubar não, viu? Aí eu falei: a resposta de Deus, glórias ao nome do Senhor. Amém, irmão? O Espírito Santo estava comigo nessa noite. Sinta a presença dele te tocar aqui nesse lugar. Você não é um qualquer, a senhora é uma bênção de Deus, irmão. A barreira está caindo na tua casa, em nome de Jesus, irmão. Receba a presença de Deus sobre a tua vida. A senhora não tem nada que ficar choramingando pelos cantos, não. Sinta a presença do Espírito Santo aí, irmã. Receba a presença dele aí. Cadê a irmã que quer ser cheia do Espírito Santo? Dê um glória a Deus, dê um glória a Deus aí. Vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus. Receba a unção, varão. A unção do Todo-Poderoso vem sobre nós nessa noite. Nós precisamos dele. Ora, baixar. O Espírito Santo, ele traz o reino de Deus dentro de nós, o domínio de Deus dentro de nós, quando ele chega. No ano de 1988, ganhamos um japonês para Jesus, lá em Mirante do Paranapanema. Japonesão, família rica. E aquele japonês falou: pastor, eu ouvi o senhor falando umas línguas aí, mas eu não acredito nesse negócio não. Ele fazia faculdade em Presidente Prudente. Aí eu disse para ele assim: meu filho, você não crê não. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma vigília aí, vamos lá na vigília com a gente? Ele falou: vamos. Levei o japonês na vigília. Eu tinha 24 anos, ele tinha 20, o Eduardo Tanabe. Fomos para a vigília num sítio. Aí começamos a orar, mas era vigília orando, da noite inteira sem parar. Quando foi mais ou menos, meus irmãos amados, lá pelas 2 da manhã, num quarto, Jesus começou a batizar os jovens. Foi batizando um, batizou todos os jovens que estavam ali. Eu passei a mão no japonês, fui puxando ele, joguei ele lá no meio dos jovens. Uma família forte em Mirante, era família rica, dono dos mercados, das autopeças que tinham lá, fazendeiros. Quando eu coloquei ele no meio dos jovens, o japonesão ficou ali meio desconfiado. Aí quando ele foi abrir a boca para dar um glória a Deus, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Lá vem um japonesão pulando, falando em mistério. Eu falei: opa, aleluia, 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 aleluia. No outro dia eu estou em casa, terminou a vigília, eu fui o japonês a noite inteira, o resto da madrugada falando em línguas. Isso é poder de Deus, irmão. Estava em casa, um funcionário do mercado foi correndo em casa: pastor, o que foi? O Eduardo, o que ele está fazendo? Está escandalizando? Não, mas ele não consegue falar português. Ele está lá no mercado, arrumando as prateleiras lá do supermercado. Quando chega alguém, ele fica quieto. Quando chega um crente que ele vai falar, ele fala em línguas estranhas. Aí eu disse para ele: é porque Deus tem um plano grande na vida do Eduardo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Anos depois, o Eduardo foi para o Japão para trabalhar. Quando ele chegou no Japão, bateram os olhos dele, os brasileiros, e disseram: você não vai trabalhar não, você vai ser nosso pastor aqui. Abriu um salão. Hoje o Eduardo tem 16 igrejas no Japão, meus irmãos, com quase 1000 crentes. Quantos podem glorificar a Deus? Receba a unção de Deus nessa noite. Essa unção vai mudar a tua vida. Esta unção é poderosa para transformar as vidas daquelas pessoas que estão olhando para você também. Estava sobre Davi, é ele que está aqui nessa noite. O Eduardo se converteu um pouco antes dele ir para o Japão. O Senhor deu uma palavra profética lá em Mirante e disse assim: meu filho, angústias te esperam, perseguições te esperam, prisões te esperam, mas eu serei contigo. Ele foi, irmão. Aí teve angústia, teve perseguição, mas a prisão não vinha. Eu pensava de vez em quando: mas será que o Eduardo vai preso ainda, Jesus? De vez em quando, todo dia, acho que eu lembrava do Eduardo. Senhor, será que o Eduardo vai preso um dia ainda? Agora, uns 5 anos atrás, um dia ele ligou para mim: ô pastor Jéssica, pois não, Eduardo, tem um negócio para falar para o senhor. O que foi? Lembra da profecia da prisão? Eu falei: lembro. Você foi preso? Ele falou: não. O governo japonês me convidou para ir em todas as prisões do Japão falar de Jesus.
Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos querem essa unção poderosa? Receba essa unção, irmão. Receba aí, em nome de Jesus. Irmão, receba. O que está faltando é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na nossa casa quebra a barreira. A presença do Espírito Santo em nós vence as barreiras, irmão. É com ela que Davi matou o gigante, porque ele tinha a presença dele. Receba nesta noite a unção e o poder dele sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, irmão, ele permanece dentro de nós. Olha 1 Coríntios 3:16. Ele fica conosco, ele está dentro de nós. Ode cassiantes douriastacaças. Amaia síria abaixai, cante da basura, abaixar abagai. Andar abaixai, vou eu fazer algo extraordinário neste lugar. Vou eu operar de forma extraordinária. Decaia, chaia, candirabagai. Alegrará muito o teu coração, meu filho, em ver o que eu farei neste lugar ainda através da tua vida. Quem crê que Deus pode usar o pastor Esteu, dá um glória a Deus aí. Quem opera é Ele, quem resolve é Ele, quem transforma é Ele, quem convence é Ele. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sente a presença dele aí, irmão? Você sente? Se ele está dentro de você, você pode sentir a presença dele. Às vezes o pregador presbiteriano e outro de outras denominações, eles dizem, você não precisa sentir nada. Fica admirado. Meu Deus, como não sentir nada? Pastor Esteu, um Deus tão grande desse morando dentro de mim, eu não vou sentir nada? Não tem cabimento, meus irmãos amados. A presença dele nos alegra. A presença dele nos traz paz. A presença dele nos traz força. A presença dele ilumina a nossa mente. A presença dele, meus queridos irmãos, é que nos empolga. Não sabeis vós, olha, irmão, o que diz? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita em nós. Põe o 17. Aí vem, olha o peso aí. Se destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é? Quantos são templos do Espírito Santo? Não tenha medo. Vamos, levanta as duas mãos para o céu e dê um glória a Deus aí. Abra o teu coração. Vai glorificando, vai adorando a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, irmãos, ele desceu no dia de Pentecostes. E ele levará a igreja para o encontro de Jesus no dia do arrebatamento. Viu, meu irmão? Ele desceu e ele permanece conosco. Ele não sai da nossa vida em nenhum momento, irmão. Pastor, mas eu vacilei, eu pequei. Você pecou, mas ele não te abandonou ainda. Ah não, pastor, eu pequei, ele vai virar as costas. Não vira não, irmão. O que ele está esperando é aquele pedido: Senhor Jesus, me perdoa, me lava com teu sangue. Me lava com teu sangue. Há uma corrente nessa noite, bênção caindo sobre a tua vida. Receba o perdão de Deus para a tua vida hoje, irmão. Há poder no sangue de Jesus. Aqui nós não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito, ele habita em nós. A presença dele é forte em nossas vidas. Atos capítulo 2, verso 4. Olha o que diz. No dia de Pentecostes. Vamos ler juntos ali, vamos lá, 1, 2, 3 já. E todos foram cheios do seu Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oh, cadê os crentes que são cheios do Espírito Santo? Eu quero ouvir você falar em línguas nessa noite. Eu quero ouvir você falar em língua. Levante as duas mãos para o céu. Levante a mão, vai glorificando a Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo nessa noite. O Senhor Jesus pode te batizar com o Espírito Santo e com poder nessa noite. A presença dele é real em nosso meio. Ora baixar abacá.
Meus irmãos, o Espírito Santo, ele fala com a igreja. Sempre falou. E ele vai continuar falando. De diversas formas ele fala, pastor Aristeu. Diversas formas. Às vezes é de uma forma tão simples que você pensa que é coisa da tua cabeça. É porque ele fica do teu tamanho. Para não te assustar. Ele vai lá e te revela uma coisa tão simples. Parece que passou na minha cabeça. Não, é ele te direcionando. Orabaxarabagás. Um dia eu fui compungido a levar um pacote de sabão na casa de uma irmã lá em Presidente Prudente. Ela era esposa de um presbítero. Comprei o sabão, pus no porta-mala de um carro, de um Corcel 2 e levei para a irmã. Quando cheguei na casa dela com o pacote de sabão no ombro, Deus falou comigo, leva o pacote de sabão para ela. Eu levei. Quando eu cheguei na porta da cozinha, ela estava lavando umas louças lá. Ela olhou, eu estava com uma caixinha de papelão no ombro. Eu disse, mano, não é nada de bom não, é sabão. Quando eu disse é sabão, a irmã começou a glorificar a Deus. Aleluia, esse aqui é Deus vivo. Ela foi falando, eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu? Ela disse assim, olha, tá vendo aquele monte de roupa suja ali? Eu não tinha sabão. Eu reclamei para o meu Senhor ontem. Sabe o que ele falou para mim, pastor? Eu falei, não. Ele me disse assim, minha filha, para mostrar para você que eu te amo e que eu cuido de você. Olha para o relógio, eu olhei. E ele me disse assim, amanhã por estas horas eu trarei sabão aqui na tua casa para você saber que eu sou o teu Deus. Olha, o Deus que providencia sabão, Ele vai providenciar uma situação para você sair dessa confusão que você entrou. Receba a solução de Deus para a tua vida nesta noite. Você não é um qualquer, o teu nome está escrito no livro da vida. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é templo e morada do Espírito Santo. Erga a tua cabeça, porque a bênção de Deus está chegando abundantemente para a tua vida. Ele fala conosco. Eu estava construindo uma igreja de Aguaí, pastor Aristeu, templo de Aguaí. E um dia eu fui deitar à noite e disse, Senhor, amanhã eu tenho uma dívida. Já passei o cheque. Senhor, se o Senhor não providenciar, vai voltar o cheque. 3 da tarde eu tenho que cobrir. Não falei para a esposa, só falei com Jesus. E deitei. Dormi a noite toda. No outro dia acordei, quis me dar aquele pavor, eu dobrei o joelho e disse, Senhor, está nas suas mãos. Fui fazer visitas. De manhã, levantei, fiz visita, passou quando cheguei em casa, 12:30 e pouca. Estava lavando a mão no banheiro para almoçar. A campainha tocou. Tchum! A Rebeca estava em casa, falei, filha, atende lá, pai. Ela foi lá, voltou, pai, é uma senhora de Campo Grande. Falei, a mulher vai querer uma passagem para ir para Campo Grande. Já estou apertado. Conjecturando, né? Sequei a mão, pensei, olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, pensando comigo. Eu mandei ela entrar, dar um prato de comida. Se for gente boa, dá um prato de comida. Vou sair, vou lá na casa do prefeito ou de alguém, vou pedir a passagem, eles vão me arrumar. Eu vou pôr essa mulher no ônibus. Quando eu abri a porta, a mulher estava atrás lá de lá das grades, não entrou, ficou na calçada, com um envelope na mão. Um carrão bonito. O marido dela não desceu do carro. Ela olhou para mim e disse, o senhor é o pastor Gerson? Sim, senhora. Ela disse, pastor, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso. Eu estava passando aqui para ir para Poços de Caldas. E o Senhor me fez entrar dentro da cidade. Eu fui lá na igreja que o senhor é pastor, o senhor que está fazendo aquela igreja assim, assim, sim. E quando eu parei o carro lá, o Espírito Santo falou, pega uma oferta X e leva para o meu filho agora. Aí, pastor, eu falei, mas peraí. Ela disse, fui no vizinho, onde mora esse pastor? Me indicaram, falaram que era aqui a casa do senhor. E eu fiz o que Deus mandou, estou com a oferta aqui. O senhor aceita ou não? Eu falei, se foi Deus que mandou, eu aceito. A mulher deixou o envelope, sumiu, nunca mais eu vi aquela mulher. Mas o fato foi que eu cobri o cheque naquele dia. Quem crê que Deus pode fazer isso? Quem crê que Deus pode abrir porta, irmão? Deus, o nosso Deus é poderoso. Nessa noite está acontecendo milagres aqui, pastor. Pastor, Deus está operando milagres aqui, pastor Aristeu. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor vai ouvir, pastor, com os teus ouvidos. O que Deus está fazendo aqui nessa noite é milagre, é milagre. Receba milagre em nome do Senhor. Deus está operando milagres aqui em muitas vidas. Ora baixar abacás. O Espírito Santo ainda fala. Pastor, eu sempre gostei de escrever. Naquela época eu não tinha computador. Hoje você escreve livro até com celular.
Escrevia na caneta. E um dia escrevendo lá em Aguaí, estava na prova. Escrevendo, acabou a tinta da caneta. Olha que situação. Aí eu peguei, falei, será que tem uma caneta aqui em casa, meu Deus? Não tinha. Pastor, você estava numa... a Maria tinha um dinheiro guardado, mas eu não falei nada com ela. Vou pedir dinheiro para a mulher para comprar uma caneta? Eu falei, não vou. Não vou. Aí o Espírito Santo falou comigo, vá ao banco. Falei, opa. O banco era 2 quarteirões da minha casa. Falei, opa. Só que o Espírito Santo, ele fala, irmão, mas ele faz do jeito que ele quer, não é do jeito que você quer. Olha para o irmão do lado e diga assim, ele já está trabalhando. Mas é do jeito dele. Mas é do jeito dele. E diga, o jeito dele é perfeito. É perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito, irmã. É perfeito, é perfeito, é perfeito. O jeito dele é perfeito. Fui ao banco, Bradesco. Passei o meu cartão, falei, opa, o senhor falou, vai acontecer. Fui lá, passei o cartão, minha conta estava um pouquinho negativa. Fui, será que é coisa da carne? Eu pensei, meu Deus, estou na carne. Senhor, me perdoa. Comecei a pedir perdão para Jesus. O banco era assim, bem largo aqui, né? Eu saí dessa porta, atravessei a rua, fui na calçada, pensando, aí veio uma multidão de pensamentos. Você é um escritor de nada. Para com esse negócio de escrever, você não sabe nada. Enterra esse talento, isso aí não é talento dado por Deus, coisa nenhuma. Aí eu fiquei pensando, sabe o que é verdade mesmo? Não tem nem caneta, vou largar a mão desse negócio. Aí fui na calçada de lá e estou andando assim, olha. Aí o banco era largo, na outra, passei a rua, né? Estou andando aqui assim, na outra porta de lá tinha o senhor, mais ou menos com a aparência do pastor Aristeu, um pouco mais jovem. Ele tinha unção, viu? Não sei até hoje se não era um anjo, eu não sei mesmo, pastor Aristeu. Aquele senhor estava na porta do banco. Eu estava do lado de lá, ele olhou para mim e falou assim, ô, você! Um monte de gente passando. Aí eu pensei, ô Jesus, será que esse homem quer, meu Deus? Tem misericórdia. Aí ele disse para você aí alguém, eu? Não, ele aí, ó. Aí eu parei. Ele falou, vem aqui. Aí eu atravessei a rua, falei, tá. Atravessei a rua. Cheguei quando eu vi, olhei para ele, eu perdi as forças, pastor Esteu. Fiquei sem força. Não tinha força para falar. Isso aconteceu comigo, mano. Fiquei olhando para ele, aí, com uma caneta na mão. Uma caneta na mão. Aí ele disse para mim assim, tome a caneta. Aí eu disse assim para ele, eu cacei força, não tinha força. Aí eu fui caçando, aí eu consegui. O senhor mora aqui em Aguaí? Ele disse, não moro, eu estou de passagem, eu vim trazer esta caneta para você, é tua. Quando eu peguei a caneta, o Espírito Santo falou comigo, meu filho, vai para casa, não pergunte mais nada. Eu saí, aí o Senhor foi falando comigo, qual é mais difícil para mim? Te dar uma caneta ou te dar um carro? Eu dizia, para o Senhor nada é difícil. Senhor, ele foi falando, qual é mais difícil para mim? Te dar uma caneta ou te dar um canal de televisão? Falar, não, Senhor, não é nada, para o Senhor tudo é possível. Qual é mais difícil para mim? Curar um cego de um olho ou um cego de 2 olhos? Eu disse, Senhor, para tudo é possível, o Senhor pode todas as coisas. Aí o Senhor falou, vai para casa, continue escrevendo, porque eu estou contigo e vou te abençoar. Ai, cachaba, sarabacachá. Eu estava em Aguaí, pastor Esteu, alguns anos depois disso, eu estava, em Piraju. Estava em Piraju, depois de uns 15 anos, talvez, mais de 10 anos depois disso. Estava pastoreando a igreja de Piraju. E um dia um irmão chegou a mim e falou, pastor, eu vou cooperar num culto aí, está tendo uma missionária aí da Angola, ela é uma bênção. Eu falei, meu irmão, fica aqui comigo. Coopera aqui. Não, eu vou lá. Vou lá porque Deus está falando. Mas Deus fala aqui também. Não, mas eu vou lá. Foi para outra cidade. O homem era rico, tinha 2 postos de gasolina. Eu achei, quem sabe ele fica aqui, ia dar uma oferta para ajudar na obra. Né? Que nada, foi para lá. Aí ele foi, do outro dia ele me procurou assim, ó, tremendo. Pastor do céu, eu falei, o que foi? O senhor não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que foi? Eu fui lá, pastor, a missionária pregou. Quando terminou a mensagem,
Ela orou, aí ela disse, agora quem quer uma palavra diferenciada, vem aqui. Aí fizeram uma fila. Aí ela estava com um livro na mão. Ela falou assim, fala um número de 1 a 100. Aí a pessoa falava tal, ela lia, a pessoa saia chorando e glorificando a Deus. Aí chegou a minha vez. Quando ela falou tão forte comigo, eu caí de joelhos, pastor, na frente dela. Quando eu caí de joelho, que eu olhei na capa do livro, o senhor estava na capa, pastor, foi o senhor que escreveu o livro. E ela quer ver o senhor. Valorize aqui, irmão, aqui tem unção, irmão, aqui tem graça, aqui tem direção de Deus. Não precisa ir para outro lugar, fica aqui, irmão. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Aí ele disse, ela quer ver o senhor. Eu falei, meu irmão, uma angolana. Aí nós fomos encontrar, eu e minha esposa fomos encontrar a mulher. Quando a mulher me viu, irmão, ela se jogou no chão. O angolano é muito intenso. Quando ela se jogou, eu fiquei acanhado, irmão. Eu também me joguei. Ajoelhou, ajoelhei também. Ela queria se ajoelhar. Não, pá, ajoelhei também. Minha esposa também. Ela ficou olhando para mim. Ela falou, pastor, o meu pastor na Angola, nós temos esse livro. E lá a gente escreve essas mensagens assim na entrada do templo. E as pessoas vão entrando, vão glorificando a Deus. Ó, irmão, aquele livro que eu tinha, não tinha dinheiro para comprar caneta, hein? Essa situação que a senhora está vivendo hoje, que está difícil, Deus vai fazer algo extraordinário. É aí que mora o milagre. É aí que está o milagre de Deus, pastor Esteu. É aí que Deus opera, obreiros. Receba nesta noite a unção de Deus para a tua vida. E o meu pastor pediu assim para mim: chega no Brasil, procura o autor desse livro e agradeça a ele por esse livro. Irmão, eu dei glória a Deus. Eu estou falando isso aqui porque o senhor quer vender livro aqui? Eu não, nem tenho, irmão. Só estou dando um testemunho. Quantos podem glorificar a Deus por isso, irmão? Aleluia. Irmão, é assim que Deus faz. Às vezes lá no vale, quando você pensa agora tudo acabou, Ele surge lá para operar um grande milagre na tua vida. Eu estou crendo nessa noite que Deus está operando milagres aqui. Ele desceu na tua fornalha para te socorrer. Ele está descendo na fornalha. Eu vejo o quarto homem andando aqui entre nós nessa noite pela fé. Pela fé, sinta a presença dele te tocar. Ah, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. É o quarto homem, Ele desceu na tua fornalha. Olha Ele refrigerando a tua fornalha nesta noite. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus nessa noite? É a presença dele, é o Espírito Santo que está conosco, irmão. É Ele que vai conosco até o fim. Não se desespere, não. Continue crendo no Senhor, porque a bênção chegou para a tua vida. E agora, em nome do Senhor, tem um louvor, filha, com a permissão do meu amigo pastor Aristeu. Por favor, irmã Rebeca. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluias, aleluias. Eu estou indo de posse da minha vitória nesta noite. Você pode ter chegado aqui, o cenário pode ter sido um pouco triste por esses dias, mas o que Deus tem para a tua vida ainda está de pé. Só quem crê nisso levanta suas mãos para os céus. Vai adorando aquele que está na casa. Que tudo pode. Oh, dá playback aqui pra mim, aleluia. A igreja vai dando glória, aleluia. Vai dando glória aí, oh. Vencei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade, ai, adarabá. A igreja pode ficar de pé, pastor. A igreja se coloca em pé. Oh, você crê que Deus tem algo através da tua vida para fazer aqui nesta noite? Só quem crê levanta a mão. Só quem crê que Deus é na tua vida. Ah, levanta a mão assim, ó. Agora coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Coloca a mão no ombro dela. Começa a orar para Deus encher a vida dela.
Começa a pedir para Deus renovar a vida dela. Peça para Deus encher, para Deus curar, para Deus visitar. Que enquanto você está orando, o céu está trabalhando, o céu está se movendo. Haverá mudança, haverá testemunho. A manifestação da glória de Deus está nesta casa. Seja cheio, playback, playback, playback. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Adarabaia, ceia e bem cheio, que tudo pode e nenhum dos teus saia. Tem cura sendo liberada através deste amor. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Cante, cante, vai! E não se frustrará. Não se frustrará. Os planos de Deus, ninguém e pode o vento soprar, a terra pode chacoalhar, mas os planos de Deus, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te ajudar, mas só Deus que tem o poder. Deus dizendo: quando passares pelas águas, é Deus dizendo: quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo. É Deus te abraçando, dizendo: sozinha você não caminha, sozinha você não está. E se o teu barco parecer vai lá pra cá, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dor nas cadeias, Jesus. Mas olha só, andando sobre as águas, parece que é Jesus andando sobre as águas, está dando uma ordem para o reino. Sou eu o dono do tempo, sou eu o dono daquilo, sou eu o dono do mar, sou eu o dono da tua casa, da tua vida, da tua saúde, da tua família, dos teus negócios, do teu ministério. Sou eu o teu Deus, ninguém pode te ajudar. Ai, adarabachou. Aleluia. Alguém que não é crente e quer aceitar a Cristo como Salvador? Alguém não crente? Fica em pé só um minutinho. Alguém não crente? Onde está uma pessoa? Todos são crentes? Tem alguém para Cristo nessa noite? Onde está a primeira pessoa? Jesus te ama, Ele te chama. Alguém? Nós vamos encerrar com uma oração aqui para devolver o microfone ao pastor. Olá, baixarabacacharabacacharabacá. Quantos querem sair daqui cheios do Espírito Santo nessa noite? Oh, mecante na bassúria. Levante as duas mãos para o céu assim, ó. Vai glorificando a Deus, vai glorificando a Deus, vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus. Um jovem recebeu o batismo com o Espírito Santo. Joel recebeu o batismo. Quantos? Oh, Joel! Oh, cadê mais irmão? Quem mais crê que Jesus está aqui quer receber o batismo?
Para os que querem, ó, dá um passo aqui, só no meio do corredor. Você quer receber o batismo? Vem aqui, irmão. Vem aqui mais um pouco, dá um passinho assim. Oh glória, eu sei que o espaço está apertado, mas é aqui pela fé. Venha crendo, venha glorificando, não precisa ajoelhar, venha glorificando. Você quer receber o batismo, pode vir, Jesus já começou a batizar. Olha Jesus batizando mais pessoas aí. Ó, você que está vindo, fale em línguas estranhas, não te detenha. Olha lá uma jovem já vindo, falando em mistério, irmão. Abra a tua boca e fale em línguas estranhas. Oh, pode vir, venha. Você que quer receber o batismo, pode vir, fica em pé aqui à frente. Venha correndo. Irmão, Jesus quer batizar crentes com o Espírito Santo ainda, irmão. Quem crê que Ele está aqui e quer batizar os crentes com o Espírito Santo? Quem não é batizado, vem aqui à frente. Pode dar um passinho mais aqui, vem, minha irmã. Vem mais perto aqui, por favor, pode vir, vem. Ó, irmão, Jesus quer batizar mais com o Espírito Santo. Aleluia. Pode vir, venha glorificando, venha adorando a Deus. Vai glorificando a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Todos que estão aí. Tem alguém mais que não é batizado e crê que Jesus pode te batizar agora? Vem aqui, nós vamos orar por você. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar? Estenda as tuas mãos para cá, levante as duas mãos, comece a glorificar a Deus. Jesus, assim como tu batizaste um nessa noite, Senhor, batiza os que vieram à frente crendo, Senhor. Ó Espírito do Senhor, Jesus, batiza com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Batiza, Jesus, batiza, Senhor, derrama a tua unção sobre o teu povo, batiza com o Espírito Santo e com fogo, batiza, ó Jesus batizando aqui. Mais uma irmã, fala, irmão, fala em línguas estranhas, não te detenha, pode falar, meu jovem, fala, confia, aleluia, olha aí, é poder de Deus, receba a unção de Deus, olha aí, Jesus batizando, Jesus está batizando, receba a unção, receba a graça de Deus, olha o Senhor derramando azeite aí sobre a tua vida, irmão, você que quer sair, receba azeite aí, em nome do Senhor, receba azeite, glorifique a Deus, olha, irmão, olha aqui, Jesus quer batizar mais com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, vire-se para o irmão do teu lado aí, dê um abraço pentecostal nele. Fale algo de Deus para esse irmão, para essa irmã. Fale, irmão, fale algo de Deus, não te detenhas. Oh, glória a Deus, confirma Jesus, confirma Jesus, batiza, queima, Toribanai, confirma, Pai, de vitória. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus, maravilha, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Só o poder de Deus pode mudar, eu sei, a prova que eu te dou, Ele mudou meu. Não vês que eu sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantos podem agradecer a Deus pela vida do pastor Gerson? Digo amém. Que Deus continue abençoando o pastor Gerson Filito, seu ministério coroado com as ricas bênçãos do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua esposa, irmã Maria, a filha missionária Rebeca, seu esposo Rebeca, Deus abençoe de uma forma gloriosa e o ministério coroado com as bênçãos do céu. Amados, agradecemos a presença de todos que vieram nesta noite.